Quando vocês estiverem na sintonia do que vocês estão fazendo, deixa de ser simplesmente um movimento. Você encontra, inclusive, a resistência. Existe resistência. Por exemplo, existe aqui a resistência, não existe? Existe um corpo, então tem uma resistência. Existem corpos sutis. Só que com o nosso corpo físico, nós não percebemos essa energia sutil. Mas quando você está num estado de desdobramento, que é o que acontece conosco, então você sente, sabe? Existem outros movimentos, por exemplo, que você chega até a sentir. Então, para você sentir isso, nós vamos fazer isso mais tarde, mas você vai fazer isso com respiração, sabe? Quando você faz isso, empurrando, chega num determinado momento, você começa a sentir energia. Há um outro exercício que nós vamos fazer mais tarde também, que vocês vão começar a perceber a existência da energia, que é simplesmente você junta. Olha, já tem uma bola de energia aqui na minha mão. Olha, por mais que eu queira passar, já fica difícil. Essa energia eu posso projetar no meu corpo. Sabe, eu posso utilizar essa energia para muitas coisas. Olá, eu sou Rita Pascoal, terapeuta holística de Belo Horizonte. Estou no término do curso do Palermo de magnetismo pessoal. Conheci o trabalho dele através de internet, que já me encantou, e o curso dele, para mim, além de ser uma nova ferramenta no meu trabalho, eu estou simplesmente encantada e honrada com tanto conhecimento, com a simplicidade, com a integridade dele em passar esse conhecimento de uma forma que todos entenderam, que todos estão saindo daqui extremamente satisfeitos, principalmente eu. Gratidão, Palermo. Você vai ver que a pessoa magnética, você quer estar com ela. Não é que você queira estar por obter alguma coisa, não, é prazeroso estar com ela. Já o antimagnético é antítese disso, sabe? Porque é uma pessoa que reclama, uma pessoa que resmunga, é uma pessoa que se lamenta, é uma pessoa que vive de mau humor, é uma pessoa que vive de cara fechada. Alguém gosta disso? Não é? Você conhece alguém? Você conhece algum fracassado que fala, puta, eu daria tudo para ficar agarrado naquele ser fracassado o dia inteiro? Não há como, não há como. Quanto mais você fala, mais energia você dispersa. E o que você precisa fazer? Ficar mudo, calado. Não tem nada para falar? Fica calado. Tem alguma coisa para falar? Fala o suficiente. Quando nós entrarmos mais profundamente em magnetismo, que já vai começar a acontecer agora, nós vamos fazer a descrição de uma pessoa magnética. A pessoa magnética, ela não fala absolutamente nada, mas o outro que está com ela acha que ela falou tudo. Porque aquilo que ele emana é uma coisa tão forte que ele passa a ela que ele teria condição de falar dias e dias e dias sem precisar dizer nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque o outro falou tudo por ele. Sabe? Então, há meios de você fazer com que uma pessoa fale. Não podemos pensar em magnetismo como sendo uma energia, por exemplo, que ela fique conosco em tempo integral, porque ela não fica. Se você ficar triste, o seu magnetismo cai. Se você ficar com raiva, muitas vezes você chega a vibrar em 15 volts. Essa informação de 15 volts a 250 volts, isso é o resultado de um estudo que aconteceu, acho que na França, na década de 80,
onde saiu na revista Science, inclusive essa reportagem, onde os cientistas lá, os franceses, eles mediram a energia do campo vibracional com equipamentos sofisticados para aquela época, de uma pessoa, e uma pessoa feliz, ela vibrava em 250 volts, uma pessoa triste, a partir de 40 volts, uma média de 40 volts, uma pessoa com ódio, com raiva, uma pessoa, sabe essas pessoas raivosas, 15 volts. Você pode notar que uma pessoa raivosa, o rosto dela se afina. Sabe, o queixo vai se afinando, ela vai ficando cadavérica, o nariz se afina, a forma como a pessoa vibra vai modificando o corpo dela, especialmente o rosto. Olá, sou José Carlos, eu sou consultor de marketing e tenho acompanhado já vários cursos do Palermo. E esse em especial de magnetismo, eu gostaria de dizer que é um curso extremamente raro, difícil de você conseguir fazer, no nível que o Palermo conseguiu dar esse curso para essa turma, com um nível de conhecimento muito profundo e um nível de experiência dele também muito profundo. Então nós conseguimos ter vivências muito fortes de um assunto que é muito antigo, que é hermético, que é muito difícil de qualquer pessoa ter acesso. Eu recomendo profundamente o curso, como os outros também do Palermo que nós já fizemos, porque o nível de conhecimento e de ferramental para a vida que esse curso de magnetismo pessoal traz é extraordinário. Exige, como tudo que dá resultado na vida, disciplina, constância, estudo, mas a partir do momento que você passa pelo curso com ele, você sai completamente instrumentalizado para mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas com esse conhecimento. Eu tenho muita gratidão. Então por que você não pisca? Porque enquanto você está olhando para a pessoa, dessa forma, por exemplo, ela pisca, ela se movimenta, ela coça a cabeça, você vai pegando aspectos, você vai captando aspectos dela e você vai conseguindo auxiliá-la. Você percebe a interatividade do olhar? É que eu não estou fazendo nada, eu só estou olhando. Mas se eu colocar a intenção nisso, por exemplo, eu coloco você num transe hipnótico sem falar nada. Por isso a importância de não piscar, mas não 24 horas por dia, como algumas pessoas falam, e sim naquele momento em que você está desenvolvendo um trabalho magnético. Quando você tiver vontade de fechar os olhos, você abre um pouquinho as suas pálpebras. Veja quanto tempo você consegue ficar sem fechar os olhos. Movimenta o pescoço, abre ou fecha os olhos, pega as duas mãos, pega os dedos e passa sobre as pálpebras para gerar um descanso. Agora nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente disso. Você vai imaginar que você está conversando com as pessoas. Então, enquanto você está falando, você vai olhar no meio das suas sobrancelhas. Quando você imaginar que o outro estaria falando, você vai descer o seu olhar até a ponta do nariz ou até o lábio superior. Você nunca desce ao lábio inferior ao queixo. A pessoa ela não pode perceber que você retirou o olhar dos olhos dela.
Meu nome é Veneza de Souza. Eu estou gostando muito. São exercícios simples, mas a gente sente o efeito, principalmente na natureza. Estou muito contente. Tenho que fazer todo dia para me reabastecer. É muito importante. Tem bastante informações e sou muito grata pelo curso. Obrigado, Palermo, por esse curso. Muito obrigada. Você é reativo ou é proativo? Você pensa para falar ou você fala e depois pensa? Porque a pessoa magnética, ela pensa para falar. Ela pensa bastante. Ela analisa, ela estrutura e ela fala. Uma das formas de você treinar a sua voz é o espelho. Então, quando você tem uma baixa autoestima, uma das formas de você treinar isso é o espelho. Porque você vai criar uma fraseologia e você vai olhar para o espelho, você vai imaginar que é o seu interlocutor, aquela pessoa que te interessa, e você vai estar conversando com ela. Você vai estar olhando, você está vendo o rosto, a cara, a movimentação dos seus lábios, dos seus olhos. Você está sozinho, não tem ridículo nenhum ali, ninguém está vendo, é só você mesmo. E o universo, né? Não tem ninguém de fora. Mas não tem nenhum penteiro de plantão ali te criticando, te olhando e te recriminando. Não, você vai modificando. Você fala mais alto, você fala mais baixo, você fala num tom mais áspero ou você fala num tom menos áspero. Você vai moldando a sua voz, modulando a sua voz de acordo com aquilo que você deseja obter. E quando você vai conversar com a pessoa, nossa, fica muito mais fácil, porque já está tudo pronto. Sabe? É uma coisa que flui naturalmente. Uma pessoa magnética, se ela está no meio de muitas pessoas que estão falando muito alto, ela pode simplesmente falar baixinho. Sabe, está todo mundo falando ao mesmo tempo e ele está falando sobre um assunto que é interessante. Ele fala olhando, com o olhar central, né, aplicando o olhar central para as pessoas que estão naquela mesa de reuniões, e ele vai falando baixinho, ele vai obrigar todo mundo a calar a boca e ouvir o que ele está falando. Porque as pessoas vão se sentir ridículas por estarem falando na medida em que ele fala bem baixinho. Entre grupos, amigos, festa, trabalho, tem sempre alguém que vai falar mal de alguém. E a pessoa magnética, ela não fala mal de ninguém. Quando ela não tem absolutamente nada de bom para falar daquela pessoa, ela tenta imaginar e ela joga isso, ela propõe isso. Vamos imaginar se você estivesse no lugar dele, como seria? Como você teria feito? Você teria feito diferente? Será que você teria realmente feito diferente? Sabe? E se você não consegue isso, sai da conversa. Você precisa sair, porque você está sendo visto já como sendo uma pessoa diferente. E você precisa manter essa estrutura. E uma pessoa magnética, ela não fala mal da vida de ninguém. Meu nome é Cíntia Takahashi. Eu queria agradecer ao Palermo essa oportunidade de autoconhecimento. O curso está sendo bem bacana, bem fantástico e com ferramentas simples que a gente pode aplicar no dia a dia para realmente nos fortalecer e ficarmos melhor. Primeiro você olha por algum tempo, alguns instantes, por exemplo, no seu frontal. Depois que você olhar no seu frontal, aí você dirige o seu olhar para o seu olho direito. Depois você dirige o seu olhar para o seu olho esquerdo. É simples. Aí você vai ficar alternando entre o olho direito e o olho esquerdo. O olho direito e o olho esquerdo. Como nós acabamos de ler aqui. Você vai ter que entender o seguinte: no olho direito você vai sugar a energia da pessoa e no olho esquerdo você vai estar fascinando. Vocês que passaram pelo processo aqui, e todos vocês vão passar depois, você vai ver que quando você está olhando no olho esquerdo da pessoa, é quando você vai fasciná-la. No olho direito você absorve a energia dela.
No olho direito você derruba, no olho esquerdo você derruba força de expressão, mas você a coloca num transe. Tudo bem? Pode trabalhar. Olá, meu nome é Eduardo. Eu vim aqui dar meu depoimento sobre mais um curso do Palermo concluído, sempre com a mesma excelência na ministração, né? Com toda a ética e conhecimento do Palermo. E dessa vez é o curso de magnetismo pessoal, um curso excelente para entendermos várias coisas da nossa vida, da nossa existência, um curso dificílimo de se dar pela abstração do tema, porém muito importante. Um curso excelente, com um profissional também excelente, recomendo para todos vocês. Esse ponto pequeno é para você fixar a sua visão. Pode ser um pontinho um pouco menor ainda. É só para você criar, é uma concentração da atenção. Esses dois exercícios, esse do círculo pequeno e do espelho, é para você ter um olhar forte. Já o outro, do círculo grande, é para você fortalecer a musculatura. Então você olha primeiro no centro e aí depois você gira os seus olhos. É como se com os olhos você estivesse riscando a circunferência. Esse exercício do ponto pequeno e o exercício do espelho, vocês vão precisar fazer todos os dias. O ideal faz 1 minuto, sabe? Quando você estiver fazendo bem 1 minuto, sem fechar os olhos, passa para 2 minutos, para 3 minutos, até chegar a 15 minutos. Meu nome é Cláudio Nakano, eu sou médico, vim fazer meu depoimento sobre o curso. Ele foi excelente, principalmente na questão prática, no dia a dia. Ele foca principalmente a parte de olhares magnéticos, o tom de voz, então fundamental para quem quer desenvolver a parte profissional. E para mim, que sou médico, esse era um preparo para o curso de hipnose, que vai me facilitar a desenvolver principalmente a parte de anestesia, tirar as dores dos pacientes pré-cirúrgicos. Eu vou colocar uma música binaural agora, justamente para vocês poderem entrar num processo de sintonia com a própria essência do espírito de vocês. Oi, meu nome é Karen, agradeço ao Palermo por este curso, já fiz outros cursos com ele e achei esse de magnetismo muito importante para o nosso cotidiano, para a nossa vida, e ele se tornou também uma base, um pilar para os outros cursos que ele ministra, como TVP, hipnose. Nesses cursos ele aborda sucintamente o magnetismo pessoal e eu acho que viu-se a necessidade de aprofundar um pouco mais e fazer um curso específico de magnetismo que eu gostei bastante.
Então você vai estabelecer um horário do seu dia para criar uma frase, colocar, como está aí, por exemplo, na imagem, sobre o móvel, de uma forma que você esteja confortavelmente sentado, olhando aquilo, mas absorvendo a energia daquilo. Até a década de 50, 60, era só isso que se fazia. E o resultado disso é fantástico. Eu não sei o que vocês estão interpretando, como estão interpretando, mas isso tem que ser treinado. Treinando você vai ter o objetivo. Tudo tem que ser treinado. Por que tem que ser muitas vezes repetido? Porque dentro da nossa mente subjetiva, há uma informação contrária ao teu sucesso que de repente está ali há 600 anos. Esse corpo, ele tem 61 anos de idade. Mas esse corpo emocional, ele existe na prática desde a existência, desde a criação da terceira dimensão na Terra. Então é muito tempo, é muito lixo. Sabe quando você sai à noite, por exemplo, uma noite limpa, sem nuvens, sem iluminação, que parece que as estrelas estão na sua cabeça? Aquilo é muito grande, não é? O nosso corpo emocional é muito maior que isso. Então você não sabe aonde catar o problema, você não sabe onde está o problema. Se você tem uma ferida no braço, então você cura o seu braço. Se você tem um problema em algum órgão do seu corpo, a medicina vai cuidar daquele órgão. Mas nós, por exemplo, quando nós estamos querendo modificar conceitos, nós não sabemos aonde está a origem do conceito. De repente ela pode estar numa existência que você teve em 1618. Oi, meu nome é Sebastião Miranda, fiz o curso aqui com Palermo. Achei um curso muito enriquecedor, principalmente porque você pode aplicar tudo no seu dia a dia, seja na família, no trabalho. Então é um curso dinâmico, amplo e que vale muito a pena estar.